Olá, eu sou a Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista, e hoje eu venho com mais uma abordagem. Falarei hoje sobre levantamento e transporte manual de cargas. É um assunto muito comum, todo mundo em algum momento do dia, da semana, do mês faz essa atividade, mas como ergonomista eu vou focar mais nos aspectos de empresa mesmo, do trabalhador, mas isso se aplica a todos os indivíduos. Eu trago sempre uma linguagem mais informal, porque eu quero que todas as pessoas tenham acesso à minha informação, que esse é o meu propósito. E quando se fala sobre levantamento e transporte manual de cargas, nós falamos diretamente de uma norma regulamentadora da área de saúde e segurança do trabalho, a NR17, que trata de ergonomia. E eu venho falando nos meus vídeos sobre algumas abordagens da ergonomia. E para nós ergonomistas é uma prática muito comum fazer essa abordagem. Então, dentre essa NR17, tem um item que é específico de levantamento e transporte de cargas. Lá onde ele fala sobre alguns parâmetros a serem considerados para você fazer uma avaliação. E então tá, NR17 você falou, então ela já fala um parâmetro, mas qual é esse parâmetro? A NR17 ela fala do peso recomendado? Será que numa atividade de levantamento e transporte manual de cargas podemos levar em consideração só o quesito peso? Não. É por isso que é importante ter o ergonomista para fazer a avaliação, porque é necessário compreender como essa atividade é desenvolvida. E para isso, nada melhor do que o ergonomista para estar avaliando isso. A NR17 ela não fala sobre o peso, ou seja, não temos um peso definido para ser elevado e transportado manualmente. Não existe. O que existe hoje nas leis trabalhistas é a CLT, que é a nossa base de sustentação. E lá na CLT eles dão sim um parâmetro de peso, que é homem até 60 quilos é compatível nessa atividade de levantamento e transporte manual de cargas. 60 quilos. E para mulher aí, de acordo com a frequência aí, entre 20 e 25 quilos seria o peso máximo de transporte manual de cargas. Então, por que a NR17 não tem um peso? Porque a NR17 ela não pode ir contra a CLT. Por isso que lá nos anos 90, eles não conseguiram estipular um peso ideal, mínimo ou máximo para ser transportado, porque ia confrontar com a CLT. E isso não pode acontecer em norma regulamentadora nenhuma. Então, por conta disso, não há essa definição de peso. Mas a NR17, ela trata muito sobre a diversidade de raças, na questão de peso, altura, né? Então, isso é importante ser levado em consideração. Por isso que eles falam muito sobre características psicofisiológicas. Entende-se, né, na NR17 que é preciso preservar e respeitar todas as alturas do indivíduo, dos trabalhadores, todas as diferenças, porque por isso que eles falam muito a característica psicofisiológica. Tá, mas e na prática, como isso muda? Como que nós podemos então aplicar? A NR17 ela recomenda que sejam utilizados os parâmetros da equação NAEOSH. Isso é muito importante porque vem através de uma ISO internacional utilizado esse parâmetro, ou seja, essa diretriz ela é utilizada no mundo todo. E lá tem um instituto que vem ao longo de anos e anos sendo estudado vários fatores. E lá tem as diretrizes mais recomendadas para você fazer um levantamento e o transporte manual de cargas, certo? Mas aqui no Brasil isso não é uma lei, ele é uma diretriz, ou seja, um manual de instrução, que se você seguir essa base internacional, você vai ter um levantamento e o transporte manual seguro. Para quem é da área da ergonomia, sabe que essa ISO internacional, quando ela vem para o Brasil, ela teve sim a sua versão traduzida.
através da ABNT NBR ISO 11228-1, né? E que inclusive foi cancelada. Por que foi cancelada? A tradução dela aqui para nós. Porque ela vai de encontro com o peso máximo permitido em condições ideais. Então, a equação NIOSH fala sobre o peso de no máximo 23 quilos, considerando que seja observado fatores como forma de levantamento e transporte seguros. Ou seja, dependendo da forma desses fatores aí que eu vou falar um pouquinho mais adiante, a carga pode ser muito menor. Então, limita-se aí de uma forma geral que a ISO 11228-1 fala de um peso máximo aí de 23 quilos em boas condições. Então, no dia a dia, sendo aplicado ao longo de anos, acaba que tornou-se uma referência da NR17 e vai de encontro com a CLT. E como não houve a mudança da CLT, que para isso precisa ser algo discutido em Congresso, né? E isso não aconteceu através da aprovação no Congresso, então ela acabou sendo cancelada. Mas isso não quer dizer que a ISO internacional não possa ser utilizada, porque é uma fonte segura, o mundo todo utiliza esse parâmetro e nós podemos sim nos basear em um modelo seguro de desenvolvimento da ação técnica de levantamento e transporte de carga baseado nessa ISO. Então, que nós saibamos aí as diferenças. Então, nós ergonomistas, nós teremos sim que nos basear nessas diretrizes, mas que não é uma regra, não é uma obrigação aqui no Brasil, mas que é muito positivo, por exemplo, em uma fiscalização. Porque, como eu disse, os auditores fiscais, eles vão se embasar sim na NR17 e vão se embasar no trecho de que não deverá ser admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível a comprometer a sua saúde e a segurança. Então, baseado neste trecho, que não existe nenhum parâmetro, mas ele pode sim observar a atividade e falar, opa, é uma atividade de risco, então eu vou exigir sim que a empresa faça modificações a fim de preservar a saúde do trabalhador. Então, nós profissionais, ao diagnosticar se uma atividade de levantamento e transporte manual é de risco ou não, nós temos que levar em consideração sim essas diretrizes internacionais. De uma forma geral, movimentação aí manual corresponde a essa atividade de elevar, agachar, transportar objetos, pessoas e animais. Tá claro para vocês? E como seria esses fatores aí que contribuem a esse levantamento e transporte manual de cargas de forma segura? Ou seja, que eu não exponho o meu trabalhador ou que eu mesmo, indivíduo autônomo, faça essa atividade. Eu quero me assegurar de que eu estou fazendo um levantamento e um transporte que não venha a sobrecarregar, por exemplo, o meu corpo, a minha coluna, através de uma postura correta. Qual seria essa postura correta? Vamos pensar na nossa coluna, que é a nossa base de sustentação, que nos fornece mobilidade e independência. Nós conseguimos, através da nossa coluna, fazer alguns movimentos. Por exemplo, flexão, extensão, inclinação, rotação. Sempre que eu estou fora da neutralidade, quando eu estou com a postura ereta, como vocês estão observando, eu estou dentro da neutralidade. A partir do momento que eu uso um desses desvios, inclinação, rotação, flexão e extensão, eu estou saindo fora da neutralidade da minha coluna. Então, é onde existem alguns pontos de cuidado. Mas quando eu falo cuidado, não quer dizer que é um risco. Para isso, o ergonomista precisa avaliar
não quer dizer que nós, indivíduos, não podemos fletir a coluna, não podemos inclinar. O nosso corpo foi feito para o movimento. E quando nós trabalhamos em atividades onde é permitido alternância, mobilidade, um trabalho mais dinâmico, ele é benéfico. Então, existem os prós e contras de cada atividade. Para a gente poder afirmar que uma atividade de risco ou não, somente o ergonomista, dentro dessa área de postura, que envolve ergonomia física, por exemplo. Então, de um modo geral, um levantamento e transporte manual de cargas, para ser seguro, eu preciso estar em pé, em boa posição, confortável, dentro daquela neutralidade que eu falo para vocês, com os pés paralelos e a carga do peso corporal bem distribuído entre os dois pés. E quando eu vou fazer um levantamento de uma carga, eu preciso evitar de fazer movimentos, por exemplo, que saem fora da neutralidade. Exemplo, eu vou pegar uma carga do chão, uma carga diretamente colocada ali no chão. Então, vai ser o nível ali dos meus pés, dos meus tornozelos, e eu tenho que agachar para eu pegar essa carga. O que muitos fazem na prática? Mantém o joelho estendido e faz aquela flexão total da coluna. Então, isso já é uma condição insegura. Então, no caso, nós temos que ter a postura mais confortável possível, embora não seja confortável, você retirar uma carga do chão, próxima ao piso, é você dobrar os joelhos e jogar toda a força para as suas pernas, membros inferiores, né? Igual assim, para quem faz academia, musculação e faz aquela atividade de agachamento na barra, tudo mais, existe uma biomecânica aí correta para você fazer o movimento, onde você joga a força mais para os membros inferiores, glúteo, coxa, perna, de um modo geral, certo? Então, evitar de fazer essa flexão da coluna, porque daí eu sobrecarrego somente a região lombar. E a região lombar é uma das áreas mais atingidas aí, não só nessa prática de levantamento e transporte, mas de modo geral. Todos os indivíduos em algum momento da vida sofrerá de alguma dor aguda ou crônica em relação à coluna vertebral, né? Principalmente a lombar. A Organização Mundial da Saúde ela é clara quando ela destaca que 80% da população terá, em algum momento de sua jornada de vida, episódios aí agudos ou crônicos em relação à lombalgia, a dor na coluna. Por questão dessa baixa sustentação, a sobrecarga, a ação da gravidade, os movimentos, os nossos hábitos, estilos de vida, isso tudo contribui para que nós colocamos alguns riscos aí. Isso é desde o momento que a gente dorme, posição que a gente dorme, a posição que a gente fica ao sentar, determinados tipos de esforço, seja em casa ou no trabalho. Então, nós precisamos sim buscar essa consciência corporal. E o mais importante de tudo é ser autoconsciente, autocuidado e dar ouvido ao nosso corpo. O nosso corpo ele fala, ele demonstra sinais. E é sempre importante estarmos atentos ao nosso corpo. Quando ele reclama de dor, nós procurarmos saber o que está acontecendo. Eu vejo assim na minha prática muitos indivíduos, teve um episódio de dor, foi ao médico, fez um diagnóstico, às vezes teve um diagnóstico já de alguma alteração da coluna leve, faz um tratamento, mas depois esquece tudo, porque a dor passou, eu não preciso cuidar mais da minha coluna. Daqui a 3, 4 anos, o episódio de dor surge de novo, porque eu parei de me cuidar. E aí vai de novo o indivíduo procurar o médico, porque ele teve naquele período aí de 3, 4 anos, não cuidou, porque a dor sumiu, então ele não lembrou mais dessa dor. E aí quando a dor volta daqui uns anos, ela volta mais intensa. E aí eu vou no médico, faço um tratamento, depois eu paro novamente. Aí daqui uns 3 anos, às vezes menos, porque aí vai diminuindo, vai tendo crises.
até o momento de se tornar frequente. E às vezes é algo que você acaba convivendo com essa dor por algum distúrbio da coluna, por uma protusão discal, hérnia de disco, como todos nós sabemos. Então, essa responsabilidade do autocuidado parte de nós. E também a todos os empregadores aí que expõem os funcionários, os trabalhadores a atividades de risco. E para isso que existe a saúde e a segurança do trabalho, para justamente fiscalizar essas situações e tentar aí amenizar, reduzir, eliminar essas exposições de riscos, que dentro da nossa área são os riscos ergonômicos. Voltando a falar, né, sobre as questões de boas condições, temos alguns parâmetros. Por exemplo, o que faz uma atividade ser de maior risco ou menos, tirando a questão do peso, que já foi falado lá atrás. Como é feita essa ação técnica de levantamento e transporte? Por exemplo, eu vou pegar um objeto. Vamos supor que eu estou aí pegando um objeto de 20 quilos. Qual é a altura, a distância horizontal que eu vou pegar essa carga, esse objeto? Quanto mais próximo essa carga estiver do meu corpo, é melhor. Vou falar de um modo geral a questão da área de alcance. E eu falo que a área de alcance é um dos fatores primordiais em todas as abordagens da ergonomia física. A área de alcance é onde eu tenho acesso, onde eu vou fazer a minha ação técnica, seja ela apertar, controlar, fazer, digitar, tudo. A área de alcance ela é muito importante para ser considerada. Quanto mais próximo eu tenho o objeto que eu vou transportar, levantar e transportar, melhor. E o que fala a questão da ISO 11228-1, que é uma diretriz importante para nós seguirmos? Uma distância aí horizontal de 25 centímetros seria o ideal, certo? Um segundo item importante para ser considerado é a distância vertical, a altura vertical. Qual é a altura que eu vou fazer a pega desse objeto? É um fator importante que vai fazer a atividade ser de maior risco ou menos risco. Altura vertical, distância vertical, enfim. Eles falam em torno de mínimo seria os 75 centímetros. Então, eu preciso linkar com aquele quesito que eu falei anteriormente, a questão da neutralidade da coluna. Se eu vou levantar uma carga que está próxima do meu corpo em uma altura, por exemplo, dos cotovelos, que seria o mais ideal, eu mantenho a neutralidade da minha coluna. Então, vai ser uma atividade segura para eu fazer essa ação técnica. Então, vamos supor que, via de regra, a altura da metade da coxa até a altura dos cotovelos seria uma área bacana de você levantar e transportar uma carga, certo? Porque eu mantenho a neutralidade da minha coluna. Eu não exponho ela a risco, ok? Então, aí mínimo 75 centímetros do chão até a área de contato da carga. E o deslocamento vertical, né? O que seria isso? Aonde eu peguei a minha carga, eu levantei ela. E eu vou colocá-la em outro suporte. Onde eu vou deixar a carga? Então, essa distância precisa ser considerada também para ser ou não uma atividade de risco. Em via de regra, é interessante que essas alturas sejam mais niveladas possíveis para mantermos o quê? A neutralidade da coluna. Isso não quer dizer que nós não podemos movimentar a nossa coluna. Não, mas desvios acentuados precisam ser evitados, ok? Então, o que eu falo para vocês?
Também seria em torno de 75 centímetros o mínimo, tá? Então, a altura que você faz o levantamento, o mais recomendado é que a altura de onde você vai despachar a carga seria aí nivelados. Nessa distância entre metade da coxa até a altura de cotovelos. O que a gente tem que evitar? Levantar uma carga mais próximo do chão e a nível de cabeça. Que aí a gente não tem uma base de sustentação bacana. E outra questão importante, a questão da assimetria. É uma carga que eu pego aqui e eu rodo, faço uma angulação e despacho em outro local. Então, esse movimento de rotação assimétricos precisa ser evitado. Se você tem uma condição que você não pode otimizar o local onde você pega o objeto e despacha, se você não consegue aproximar, pelo menos você busca aí aquele andar em bloco, que eu sempre falo, que é uma alternativa aí. Ao invés de você rodar, eu vejo muita situação, às vezes os pés estão paralelos à frente, fixos no chão. Aí o trabalhador, ele roda aqui lateralmente, faz essa assimetria, essa angulação. Com os pés aqui, ó, fixo, né? Então, isso tem que ser evitado. Outra questão importante, a frequência é um fator muito importante para ser avaliado dentro da ergonomia. Essa atividade, levantamento e transporte manual de cargas, ela é realizada quantas vezes por minuto? Ela é realizada durante um período na jornada ou o trabalhador ele fica nessa atividade em uma jornada de 8 horas? Então, existem essas particularidades que vão fazer com que a atividade seja de mais risco ou menos risco. Existem diversas situações. Às vezes, o trabalhador faz essa atividade ocasionalmente. Às vezes, ele faz essa atividade frequentemente. Às vezes, ele faz um movimento por minuto. Às vezes, ele pode fazer 5 movimentos por minuto. E aí, você transforma isso ao longo de uma jornada, ao longo da semana, no mês, o quanto ele manuseia. Certo? Até agora eu estou falando de alguns itens importantes e não estou falando de peso ideal. Por isso que quem é ergonomista utiliza, quando se aplica, a equação NIOSH, certo? E que lá você coloca, existem os formulários que você coloca, todas essas medições que você faz, de altura, distância horizontal, vertical, se tem ou não assimetria, rotação, a distância de você pegar o objeto e despachar, né? Se é mais ou menos que 100 centímetros, enfim. Existe essa diferença. A frequência também é muito importante. E para finalizar, esses quesitos que precisam ser analisados para você poder afirmar se é uma atividade de risco ou não, é a questão da qualidade da pega. O que eu posso falar sobre a pega? Eu posso ter uma boa pega, uma pega razoável e uma pega pobre, ruim. O que seria isso? Eu estava com a minha bolinha aqui, eu perdi ela, mas eu vou pegar uma outra coisa. Vou dar um exemplo aqui dessa tampinha. Ainda não tá bom esse exemplo, mas, gente, os meus vídeos, eles não têm edição. Por quê? Eu venho de um propósito aí, iniciante, e sem editar, porque eu quero passar a essência daquilo que eu falo. Então, assim, vai ter erro, vai ter um português, às vezes, muito tradicional, algumas falhas aí, não tem problema. Mas eu quero passar para vocês a minha verdade, a minha paixão da ergonomia e esse meu início. Eu acho que, como tudo na vida, é um processo que a gente precisa primeiro começar e conforme as coisas vão acontecendo, você vai melhorando. Então vai chegar o momento que eu vou editar os vídeos, mas não
quero isso agora. Eu quero passar essa minha naturalidade para vocês, para quem me assiste, para quem me atura aí o vídeo todo, no caso. Vou pegar a bolinha porque vocês vão entender melhor. A bolinha. Tá certo que você não vai fazer uma avaliação de levantamento e transporte de cargas baseado numa bolinha que não pesa nem 1 quilo. Então, seria aí uma recomendação a partir de 3 quilos para você avaliar. Então, quando eu pego, tá vendo que como que é a minha pega aqui, ó, nessa bolinha? Eu consigo utilizar toda a minha mão. Olha só, eu tenho uma boa pega. Eu tenho firmeza, né, nesse objeto. O peso e o volume, que são coisas diferentes, facilitam para que eu faça um bom transporte manual, manuseio de carga, ok? Então, isso é uma pega boa, eu uso toda a minha mão. Vou dar o exemplo da minha outra bola. Uma caixa, aqui é uma bola, a minha postura não tá muito legal, né? Mas é que eu quero mostrar pra vocês. Quando eu tenho essa base pra pegar, certo? Foca só na minha mão, esquece o ombro, que eu tô na posição errada. Quando eu tenho essa base, eu ainda tenho uma boa pega, porém ela é razoável, ela tá desfavorável. Dependendo do peso dessa carga, vai me prejudicar, certo? Tem objetos e volumes aí que eu não tenho uma boa pega, é a pega pobre. Então eu faço isso aqui, tá vendo? Eu não tenho uma base aqui embaixo, tá vendo? Eu pego ela assim. O risco dessa carga, dependendo do peso, de escorregar e sair da minha mão é muito grande. Então, é sempre conveniente que você tenha uma boa pega. E isso também vai contribuir para que na hora da sua análise, ela seja aí uma atividade de baixo, médio ou alto risco aí nesse levantamento e transporte de carga. Então, esses fatores, postura, frequência, duração ao longo da jornada, o quanto você está exposto a essa exigência de levantamento vai influenciar, sim, no resultado final. E essas influências são, assim, em nível de saúde física do indivíduo, do modo geral, entra muito no caso das empresas, da saúde ocupacional, repercussões de emissão de atestado. Nós sabemos, para quem é da área da fisioterapia, que tem mais acesso, a questão do CDM, a relação do CDM com os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, assim, formas inseguras de manuseio de carga vai impactar, às vezes, no absenteísmo, em trabalhadores com queixas, na questão saúde. Na segurança, vai entrar mais a questão de risco de incidente, acidente com repercussão de afastamento. Então, o que as empresas buscam hoje, né? E que é algo muito necessário. Que não tenha acidente. Primeiramente, porque é um indivíduo que pode sofrer um acidente que vai repercutir aí em incapacidades, né? Em condições muito inseguras para o trabalhador. Então, a primeira regra é essa: a conscientização, a responsabilidade da segurança sobre os trabalhadores, ok? Fora isso, questão de perda de mão de obra, da produção, porque imagina um acidente por levantamento e transporte inadequado de cargas, com repercussão em afastamento, às vezes é um afastamento longo, porque dos distúrbios mais incapacitantes que temos é a coluna. Se nós temos uma escala de dor aí de 0 a 10, é o que eu sempre pergunto aí, quando eu quero compreender mais aquela dor que é um fator subjetivo. Em uma escala de 0 a 10, quanto é a sua dor? Aí você pontua, falou, ó, de 0 a 3 é uma dor leve, 3 a 5 é moderada, 6 a 8 é forte, 9 a 10 é suportável. Aí o indivíduo fala que tá numa escala 9. Como que é o dia a dia, nas suas atividades de vida diária,
com uma escala 9 de dor, né? Isso é responsabilidade só da empresa? Às vezes não é. Às vezes é única e exclusiva do indivíduo, porque ele faz uma ação insegura, porque ele já foi treinado e ele não quer fazer a forma certa, segura. Existem centenas de situações aí. A questão da lombalgia, da dor na coluna, dos distúrbios da coluna, tem fatores multifatoriais, obesidade, estilo de vida, várias situações. Então é complexo. Então, para resumir, o profissional mais indicado para trabalhar com essas questões de levantamento e transporte manual de cargas é o ergonomista, por nós termos a NR17 que nos respaldam sobre esse item, correto? E espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês sobre esse levantamento e transporte manual de cargas. E é isso, até o próximo vídeo. E havendo dúvidas, podem me chamar aí que eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.